Conexão Correio entrevista hoje a professora Liana Aureliano, reitora da Facamp. Ela vai focar um pouco a gente sobre o futuro da Facamp, que acaba sendo reconhecido como centro universitário, falar um pouco também das questões sociais e como ela vê o futuro do Brasil. Professora Liana Aureliano, prazer em receber a senhora aqui no nosso papo no Correio Popular, que depois vai para o nosso Conexão Correio. Eu queria começar perguntando, a senhora é natural de onde, professora? Eu nasci na cidade de Patos, no sertão da Paraíba, e o tempo inteiro me criei em Recife. Eu sou paraibana e pernambucana, porque nós somos muito iguais, eu acho que o Nordeste é muito igual. E a senhora veio para o Sul Maravilha e quando, professora? Fazem muitos anos. Eu saí do Brasil para fazer minha pós-graduação, fiz no Chile, na Escola Latino-Americana para Economistas, e quando terminei a pós-graduação, recebi um convite. Eu tinha duas alternativas, recebi um convite para vir dar aula numa universidade nova que se criava na cidade de Campinas. Eu creio que eu estou entre os primeiros professores, eu tive a honra de estar entre os primeiros professores da Universidade de Campinas, com propriedade, podemos dizer, sob a direção do magnífico professor, fundador da Universidade de Campinas, professor Zeferino Vaz. E daí vem a amizade da senhora com o Arli? Eu conheci o Arli naquele momento. Porque ele era o Ele era responsável pelas contratações. ele era uma pessoa de absoluta confiança do professor Zeferino Vaz. O que para mim foi uma honra participar de uma universidade como a Universidade de Campinas. Aqui eu fiz meu doutorado. Depois eu fui diretora do Departamento de Economia do Instituto de Filosofia, Ciências e Letras. E quando o reitor, o professor Aristodemo Pinotti, também uma figura extraordinária, nós transformamos o Departamento de Economia em um Instituto de Economia. E eu era, então, a diretora e fui a primeira diretora do Instituto de Economia da Unicamp. Isso é interessante, professora, porque a Unicamp vai completar 60 anos o ano que vem. Na linha do tempo, 60 anos é quase nada, né? Mas é incrível como uma instituição foi erigida, um trabalho coletivo, evidentemente. É impressionante, né, o que se fez em termos da construção da Unicamp e do que ela alcançou hoje, não? É verdade, a Unicamp é uma respeitabilíssima universidade, com a frente de pesquisa muito boa, e teve essas duas figuras como seus magníficos reitores. Naquela época, professora, quais foram os principais desafios iniciais na Unicamp? Quando eu cheguei aqui, o desafio primeiro era onde sentar, onde dar aula. Sim. Exatamente. Agora, a Unicamp, desde sempre, foi uma faculdade com um imenso prestígio. Tinha figuras muito notáveis, a começar, evidentemente, pelo reitor. E uma mescla de professores brasileiros com professores estrangeiros também, né, professor? Uns vieram de fora para isso, né? César Lattes. O César Lattes, uma figura extraordinária, todo mundo sabe hoje que uma figura merecedora do Prêmio Nobel. O Instituto de Economia teve figuras muito boas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Carlos Lessa, que foi depois presidente do BNDES, a professora Maria da Conceição Tavares.
O Luciano Coutinho era da... O Luciano Coutinho também é meu conterrâneo. Não de Patos, aí seria demais. O Luciano Coutinho é filho de uma grande figura, um médico cardiologista da Federal de Pernambuco, doutor Amaury Coutinho. Que ele foi presidente, inclusive, do BNDES. Então, Foi presidente do BNDES, Luciano. tá. Até o sócio nacional, o doutor Beluso, também passou pela Unicamp. O Beluso é fundador da Unicamp e o professor João Manuel Cardoso de Mello. Outro, muito conhecido. Os dois vieram um pouquinho antes de mim. O João Manuel veio primeiro, o Beluso logo depois, mas muito pouco antes de mim. Essa experiência de ajudar a construir a Unicamp, a construir a história da Unicamp, de fazer o que ela é hoje, reconhecida internacionalmente, ajudou a fundar a FACAMP? Ajudou. Nós ficamos na Unicamp até quase sair para a FACAMP. E durante muito tempo nós tínhamos um lema: a FACAMP é filha da Unicamp. Porque uma parte do nosso projeto pedagógico, do nosso projeto intelectual, estava feito na FACAMP. Quer dizer, é uma faculdade muito exigente, pequena, para nossa sorte, vizinha da Unicamp. Tempo integral, né? Tempo integral, o que é coisa muito rara. É uma faculdade privada, tem apenas 20 e poucos anos, mas extremamente respeitada. Quer dizer, os nossos indicadores, os índices que a gente constrói da história da FACAMP são desconhecidos. Nós temos uma taxa elevadíssima de empregabilidade. 92% eu vi no site de vocês. Exatamente. Como é que a gente faz isso? Nós temos um departamento, e começamos isso na Unicamp. Nós temos um departamento que acompanha todos os nossos ex-alunos. Hoje, com a internet, é uma coisa fácil de fazer. Se a gente perde um aluno, e às vezes se perde, troca de endereço, cercando rapidamente os seus colegas, a gente localiza. Então, nós temos não só onde está empregado, como foi a sua ascensão profissional. Então, a taxa de empregado, e é uma taxa assombrosa, é a taxa de aprovação na OAB. Essa não existe nenhum par no Brasil que seja tanto. Sou testemunha. Meu neto se formou lá em Direito. E deve ser fez aprovação na OAB no último ano, não foi? Né? Antes de se formar, e pode escrever. Você já viu Direito tempo integral? Hoje é da ordem de quando esse índice de aprovação, professor, na OAB? Quer saber mesmo? 99%. Nós perdemos um pouco. Perdemos não, porque isso é normal. Tem gente até que se forma em Direito e nem presta OAB. Sim, exatamente. Mas a nossa taxa, hoje é nosso coordenador do curso de Direito, é uma desembargadora, doutora Maria Inês, que é uma pessoa fantástica intelectualmente, uma desembargadora aposentada, né? Inclusive, o número de profissionais que atuam na direção de empresas também é muito alto, né? É claro. Ou de empresas próprias ou das empresas da região. Agora, pergunto, eu acho que a importância da FACAMP e garantir o desenvolvimento da FACAMP, e tenho aqui uma testemunha, é o fato da FACAMP, o nosso objetivo é ensinar a pensar. Então, nós temos português obrigatório, inglês obrigatório. Na FACAMP, o aluno pode fazer, aí não é obrigatório, ou espanhol ou mandarim. Puxa, Então, Mandarim também. mandarim. As ciências sociais, no geral, nós temos bons cursos de engenharia, e agora, este ano, estamos lançando psicologia e inteligência artificial.
E nós acompanhamos devagar os nossos alunos. Atenção, eu acho que essa é a maior diferença. É uma atenção personalizada ao aluno. A Facamp é acolhedora dos seus alunos. Por isso que tem o caso do seu neto e tantos outros. Essa história que você falou no caso do mandarim, esse ano iniciou o curso de inteligência artificial. Vocês vão se moldando de acordo com a realidade do país. Não só de realidade econômica, realidade social e realidade também tecnológica, né? Perfeito. E do mundo, né? O mundo muda. Então, qual é o nosso objetivo? É preparar os nossos alunos para esse mundo em mutação permanente. Você falou do mandarim, o chinês hoje é a segunda economia, projetos que vai ser a primeira. Não é mais a segunda, já é a primeira. Já é a primeira? Já é a primeira. Então, a economia chinesa já é a primeira. Já você dominar o idioma já é um ganho muito grande. E nós já tivemos alunos, nós tivemos 2 que fizeram a graduação conosco, 2, e que fizeram o mestrado na China. Poxa, cabeça. Olha só. Agora, a maioria deles ficou trabalhando por aqui, mas nós fazemos uma excursão anual, uma média de 20 e tantos alunos, para a China. Eles ficam lá mais de um mês, conhecem tudo, aprendem tudo. Como fazemos para outros países, claro. Nós temos convênio com algumas dezenas de universidades. A Facamp, inclusive, fornece ao aluno a possibilidade de algumas universidades no exterior ter duplo diploma. Exatamente. Perfeito. Mas, professor, para quem ainda não conhece a Facamp, a gente está para o Brasil todo, além desses indicadores, queria que você falasse um pouco mais sobre a estrutura e os números, quantos professores, quantos cursos, como é que é? Os cursos são 11. Okay. Professores, nós temos aproximadamente 60. Os nossos professores, e aí é uma coisa que a gente aprendeu na Unicamp, a seleção é muito criteriosa pela titulação e todos têm pelo menos mestrado. Nós temos um número grande de funcionários, mas principalmente um número grande de jardineiros, porque a Facamp ela é no meio de um jardim. Né? Uma coisa que ajuda, estudar dá trabalho, você precisa... Ter um ambiente acolhedor ajuda muito. Temos uma bela biblioteca. A biblioteca da Facamp é bonita, confortável, dá para os jardins. Respeitável. Isso. E esse ano aconteceu uma coisa engraçadíssima. Eu recebi um pedido de um jovem que queria trazer a cadeira de casa, porque ele passava o dia estudando na biblioteca. E eu fiquei curiosíssima. Quem que passa o dia estudando na biblioteca? Não pode ser aluno. Aí fui lá, era um moço que morava perto, que estava se preparando para fazer um concurso na área jurídica e que escolheu a biblioteca da Facamp. Ele só não gostava, que ele queria uma cadeira mais confortável para o dia inteiro. E eu disse a ele que ele trouxesse um tempo marcado, porque os meninos usam a biblioteca, tem tanto... Ela já foi mais usada, esse é um problema que a gente está enfrentando. Se lê muito menos agora, né? Mas nós temos na biblioteca não só várias salas individuais para pequenos grupos e para grandes grupos. Porque o nosso aluno passa um dia na faculdade. Dos laboratórios que eu cheguei a conhecer, professores, são muito bem estruturados, que você só falasse disso também. Estão sofrendo uma reforma muito grande. Tá. Quando a gente começou, era muito importante ter uma base física tecnológica muito grande. Nós chegamos a ter 250 computadores. Hoje não mais. Cada pessoa tem o seu portável. Quer dizer, a Universidade de Harvard é o grande exemplo. Ela hoje tem 20% da base material tecnológica que ela tem. Porque agora está posto, e é claro que é assim, a Facamp quer estar na ponta de tecnologia,
Inteligência artificial tem um curso, mas inteligência artificial faz parte de todos os programas. Porém, na Facamp é proibido usar o computador. Isso hoje não é mais assombro, todo mundo já sabe e já concorda. Eu diria até que foi logo depois da pandemia. E nós esperávamos uma reação muito grande dos alunos. Eu esperava. Diversa. Adversa. Não houve. Eles entenderam. Então é uma coisa que se entende. Foi logo depois da pandemia, eu pensei que vai ser... Não, todo mundo sabe que, fora que, por exemplo, trabalhos universitários são recebidos manuscritos. Então, isso que a senhora está dizendo aconteceu na Escandinávia. Que Isso. proibiram não, implantar o digital e abandonar o material Exatamente. impresso. Depois viram que a linguagem dos países começaram a modificar palavras novas, Isso. abreviaturas, uma gíria. Abandonaram o digital e voltaram para tudo. E é grave o problema neurológico. Olha isso. Escrever à mão é uma coisa importantíssima para o desenvolvimento. Na Escandinávia, hoje, vai dos 6, do início da escola até os 16 anos. Não podemos desconhecer que a tecnologia da internet é um grande avanço para a humanidade. Mas como ferramenta. Mas como ferramenta. E outra coisa, é um bloqueio às articulações neurológicas que compõem a inteligência. E não só isso, a motora mesmo, porque na Escandinávia as pessoas estavam com problema para a letra cursiva, não conseguiam mais escrever. Não, é exato. Acabou o problema sério. O cara não consegue fazer uma redação, o jovem aqui do Brasil. Exatamente. Não sabe fazer, não sabe a estrutura. Por isso, a questão da leitura. Ler é fundamental. É quase uma maneira de você desenvolver o seu raciocínio, é ler. E eu vou dizer o seguinte, a Facamp sempre fez questão disso, mas nós vamos fazer mais ainda, aliás, estamos fazendo mais ainda, porque o importante é aprender a pensar, né? Exatamente, professor. Isso que eu ia perguntar. Eu tive a oportunidade de assistir uma vez uma palestra do professor Cristóvão Buarque, quando ele era ainda reitor da UNB. Sim. E ele fala, um dos nossos problemas hoje é que os jovens eles querem saber qual é a resposta certa, e não querem saber como é que se chega à resposta certa. O problema da inteligência artificial é exatamente isso. E eu acho que você tocou num ponto muito interessante. A UNB, ela tem como o Darcy Ribeiro como seu primeiro reitor. O professor Zeferino Vaz se inspirou na UNB. Essa questão inovadora da Unicamp, ela está no nascimento da Unicamp e está também, naturalmente, no nascimento da Facamp. Se o professor João Manuel Cardoso de Mello e o professor Beluso estiveram na origem da Unicamp, e eu também, e outros professores, em primeiro lugar, tem uma paixão por ensinar. É uma profissão extremamente agradável e gratificante. E depois uma paixão para saber aquilo que nós estamos discutindo aqui. Como é que se faz uma boa escola? E uma boa escola não pode parar de crescer, mas ela não pode ser muito grande. Porque quando ela é muito grande, ela vai se burocratizando, ela vai emperrando. Um ponto que eu destacaria da Facamp, nós fazemos uma permanente revisão dos currículos, uma permanente revisão dos livros que são recomendados, das indicações bibliográficas. Então, isso é a capacidade de inovar com rapidez e prudência é o que faz uma grande escola. Só falar da mutação de tempo está se transformando, se modernizando.
esse ano vocês implantaram o curso de IA e de psicologia. Tem novos cursos planejados para ser lançados a curto prazo? Eu acho que não. Olha, nós estamos com 9 cursos. Nós cobrimos toda a área de sociais. Mas eu estou dizendo que não, mas quem sabe? É do futuro, mas a curto prazo de jeito algum. Tipo, por exemplo, quando vocês começaram, vocês tinham jornalismo, hoje já não tem mais esse curso, né? Mas o jornalismo, por quê? Porque cadê a exigência do diploma? Não existe mais. Não tem. Sim. Então, a falta da exigência do diploma Já extinguiu o curso. Professora, a senhora falou que a Facamp era um conjunto de faculdades e agora se oficializou como um centro universitário. Como é que foi esse processo e como é que esse centro universitário deve se conduzir agora? Por exemplo, o conjunto, as faculdades isoladas, elas são avaliadas pelo MEC. Nós nunca tivemos um problema. O desempenho dos nossos alunos, de nossas instalações, o MEC vem avaliando. Então, nós sempre tivemos um conceito muito bom por parte do MEC. Para ser centro universitário, nos faltavam poucos requisitos que foram adotados nos últimos anos. E para ser universidade, nos faltam 2 requisitos que eu acho que a gente não vai cumpri-los nunca, que é ter uma faculdade de medicina. Esse é um requisito fundamental. E por que eu respondi com tanta certeza que nós não chegaremos à universidade? Eu vou responder com sossego, a gente só faz o que a gente entende. Nós não temos nenhum médico na direção da Facamp. Se bem que a gente tem a Unicamp ali. E nós fomos professores de vários filhos de pessoas da Unicamp. Mas a direção da Facamp, os professores que pensam, não tem ninguém da área médica. Então, nós provavelmente não chegaremos à universidade. Nós seremos um centro universitário. O que é que significa ser um centro universitário? Aumenta muito nossa autonomia diante do Ministério da Educação. Então, eu acho que se eu pensasse no curto prazo, a Facamp vai crescer e vai continuar sendo uma faculdade de excelência. Eu me lembrei de contar uma coisa que aconteceu aos poucos, já tem ano, mais de ano, no Conselho Universitário da Unicamp. A Facamp surgiu, citando qualquer coisa, e um conselheiro falou o seguinte: a Facamp se diz filhota da Unicamp. Mas a Facamp está dando muita lição para a mãe. O que foi o maior elogio que nós poderíamos receber. Com certeza. Então, entre essas mudanças, a questão, acho que 2 ou 4 anos ou mais, vocês começaram, além do vestibular, a analisar também o currículo do aluno, que é um cuidado, um procedimento que se tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? A escolha do aluno é feita a partir do passado histórico dele, escolar dele. Eu, pessoalmente, acho o vestibular uma coisa meio superada. Se a gente pensar nas universidades argentinas, você quer entrar na universidade, você se inscreve. E ao longo do primeiro ano, você vai sendo avaliado. Porque eu estou criticando aqui o vestibular, um dia tenso, nervoso, uma avaliação pontual. Qualquer um de nós sofreu isso já na vida. E pode ser num dia que especialmente as pessoas estejam mal. Especialmente mal. E você não avalia. Nós voltamos. Eu acho que todo o ensino está sendo repensado no mundo. Eu li há pouco a avaliação que é feita no Japão. As escolas começam a avaliar alunos, a darem notas a partir de 14 anos de idade. Não tem nem uma avaliação pontual.
Você vai acompanhando devagarzinho. Tem um acompanhamento que hoje a psicologia talvez seja a mais moderna e importante arma. Você vai acompanhando, vai vendo, vai reforçando. Eu acho que tem uma coisa interessante na FACAMP, que nós fazemos avaliação dos professores. Não nós, a direção. Os alunos fazem avaliação dos professores, é voluntária, é anônima, o aluno escreve, nem ele, nem a direção da escola sabe quem foi que assinou aquela avaliação, mas nós começamos a adotar uma coisa muito interessante. Uma coisa que não existe em universidades. Os professores de cálculo, nossos professores de matemática das engenharias, estavam entre os melhores avaliados. E por que isso? Porque a matemática sempre é o problemão. Sim, né? cálculo 1 é desesperador. Não, isso. Porque a gente tem um sistema de monitoria muito firme, porque a gente sabe que os meninos chegam com problema aí. Matemática, quando você aprender a pensar matematicamente, é quase como jogar. Então, como a monitoria acompanha passo a passo, é normal que na avaliação os alunos façam uma avaliação maravilhosa daqueles que lhe ajudaram a fechar um buraco que eles iam trazendo há muito tempo. Uma dificuldade. Com dificuldade. Então, e nós, a cada ano, reforçamos os trabalhos de monitoria, os trabalhos de leitura. Um dia desse, falando para os meus alunos, eu disse, se depois de 4 anos, aqui na FACAMP, o aluno da FACAMP saísse tendo prazer em ler, lendo sem ser por obrigação, isso vale quase mais do que qualquer graduação. Porque quem lê, aprende. Então, Desenvolve raciocínio crítico, né? Isso é muito importante, né, é professor? muito importante, é muito importante. Formula, voltando à vossa intervenção, a formular a pergunta. Um dia desse eu vi uma analogia de inteligência artificial que eu achei fantástico. É uma metáfora. Inteligência artificial é como um espelho retrovisor. Você vê o que já aconteceu, mas para você avançar, você precisa de outras coisas. Quem alimentou a inteligência artificial? Exatamente, somos nós mesmos, né? E se parar de alimentar, a gente pensa para frente. Isso. E uma coisa eu descobri, eu já tinha ouvido falar, mas eu não era testemunha. Eu descobri que a inteligência artificial mente bastante. Mas, desculpe, Acho antes. eu estou falando, está bem humana, hein? Eu estou fazendo um curso nessa área. Sim, Talvez, eu sou analfabeta nessa área, mas penso. Não, mas não é exatamente. Às vezes as pessoas não sabem fazer formular as perguntas corretas. Não, falou. Os prompts. Você não sabe colocar os prompts necessários para chegar ao resultado que você quer. Aí nesse meio você pode achar uma resposta que não seja Claro, exatamente essa semana eu já tinha ouvido gente falando sobre isso, eu já tinha lido, mas essa semana que passou, eu assisti a inteligência artificial mentindo. Há muitos anos, isso é final dos anos 60, como você perguntou, eu já tive metida no jornal sobre cinema. Eu fiz um trabalho de direção, de apoio à direção de produção de um filme carioca chamado Garota de Ipanema. Filme que o roteiro era do Leon Eastman, do Vinícius de Moraes, do Glauber Rocha. Esse filme tinha desaparecido, fisicamente desaparecido, eu acho que na Cinemateca em Nova York. Mas havia uma cópia e há poucos dias o filme foi relançado. E aí uma mocinha queria saber
que a dúvida dela era se a gravação da música Garota de Ipanema, que estava no filme, era de Vinícius de Moraes, e quem era o músico Vinícius cantando, e quem era o músico que o acompanhava. Aí ela perguntou à inteligência artificial, que respondeu com prontidão. Canta Vinícius de Moraes e acompanha no violão João Gilberto. Eu disse, mas isso é mentira. O João Gilberto não estava nem no Brasil. Encontraram. Pronto. Quando ela não sabe, ela é muito humana. Você falou. Quando ela não sabe, ela dá um jeito. E os professores reconhecem. Agora você disse, você pensa que dizendo que o trabalho tem que ser feito à mão, você proíbe o plágio? Não, eu acho que devem ser feitas várias questões. Como você pergunta, os livros merecem mais confiança, mas como você pergunta para o texto escrito, não é verdade? E feitas as perguntas, você encontra o caminho, mas bem feitas as perguntas. Né? Tem uma parte que eu não, confesso, não conheci da Facamp, professor, eu queria que a senhora nos explicasse. Ela tem atividades extensionistas e que a senhora destacaria nesse aspecto? Me diga, me explique, que tipo de... Eu sei, por exemplo, que ela tem a questão do direito que faz o atendimento gratuito das pessoas em parceria. Mas tem nós temos um juizado especial civil. Isso. Nós temos, neste momento, o início de um projeto junto à Prefeitura para apoio dos imigrantes na cidade de Campinas, feito pela Faculdade de Direito, o professor Sabatini, que você falou também. E nós não temos muito mais coisa, não. Você acha que é possível ampliar esse diálogo com a sociedade no entorno da Facamp? Possível e bom. Se bem que o nosso entorno é um pouco mais do que o entorno, porque o nosso entorno é a Unicamp. Exato. Nós somos vizinhos privilegiados da Unicamp. Mas eu acho que é possível, sim. Bom, nós temos pós-graduações, mas aí, eu diria, é uma coisa muito mais para os alunos que fizeram a Facamp. Nós temos um projeto muito bom, iniciando-se para recurso humano, mas tudo muito no início ainda. Vai ser. Bom, a Facamp tem uma mulher na reitoria. E a gente tem discutido já há alguns anos, professor, a importância da mulher na ciência, de ampliar essa participação, de trazer esse olhar, essa experiência da mulher. Como é que a senhora vê essa questão? No Brasil, sobretudo. Que é atrairadíssima entre nós. Na verdade, se você prestar atenção, a briga e a luta da mulher é uma coisa de muito tempo. Agora, crescentemente, a mulher vai ocupando o seu lugar. Hoje, não exatamente só na direção, nós estamos formando o nosso Conselho Superior. No Conselho Superior, eu tenho a alegria de dizer que as mulheres são maioria, com o apoio dos homens. Porque, na verdade, um homem que pensa bem, ele reconhece o valor da mulher, e são poucos, viu? O machismo é a coisa dominante. E é uma coisa... É como o racismo. É uma coisa inegável. Uma sociedade como a nossa, ela foi marcada, como a nossa e como todas, ela foi marcada pelo domínio do homem e pelo racismo. Eu tenho uma história muito engraçada de quando eu cheguei, para falar como as coisas são estruturais, era a palavra que me faltava. Quando eu cheguei aqui no início dos anos 70, eu precisei tirar a carteira de identidade do Estado de São Paulo, porque eu ia ser funcionária pública do Estado de São Paulo. Eu tinha a carteira de identidade de outro lugar. Muito bem. Então era assim. Era exigência isso? Era uma exigência. A carteira, o RG do Estado de São Paulo. Era uma exigência burocrática, simples. Havia a bancada onde estava o escrivão datilografando os meus dados. E eu aqui, quase que ao lado dele, apenas com um balcão entre nós.
Aí ele foi, toco, nome, idade, local do nascimento, era raça. Raça. Quando eu vi, ele disse, o senhor está pondo branca? Ele disse, claro. Mas o senhor está olhando para a minha cara? Faça-me um favor. Aí ele olhou e disse, uma mocinha tão bem vestida. Quer dizer, ele estava me galanteando. Eu disse, o senhor não entende que o senhor está me insultando? O senhor me olha e não me vê? Aí ele disse, faça-me a gentileza, põe a preta. Porque eu acho parda um nome horroroso. Aí ele disse, não, eu vou pôr parda. E eu respondi a mesma coisa. Eu disse, eu sei que o IBGE me classificaria como parda. Mas eu acho preta um nome mais bonito, mas não botou. Minha carteira paulista é parda. Então, é uma coisa atávica. Inclusive, em nenhum momento aquele moço quis me ofender. Mas ele estava me ofendendo. Quer dizer, no início do século passado, meu pai foi... Nós achamos, não fizemos uma investigação, o primeiro preto a entrar na Faculdade de Medicina do Recife. Olha. O primeiro preto a ser professor da Faculdade de Medicina do Recife. Quer dizer, tantos anos disso leva ao que você falou. A participação das mulheres é sempre inferior à contribuição que as mulheres dão à sociedade. Estão sempre subrepresentadas. Né? Estão sempre subrepresentadas. Agora, nessa mesma linha, professor, eu queria perguntar para a senhora como é que a senhora vê, eu sei, a Unicamp, por exemplo, tem um movimento nesse sentido, porque adotou sistemas de cotas e adotou outros mecanismos, mas a gente sabe que no exterior também, a senhora citou Harvard e outras universidades que fomentam muito a diversidade, porque enriquece, né? Isso. A convivência, o diálogo, traz visões diferentes, a epistemologia muda completamente. Eu queria que a senhora comentasse um pouco dessa importância da diversidade. A sua pergunta já traz a resposta. Quer dizer, você perguntou uma coisa que eu acho, é claro. Eu acho e é verdade. A Unicamp e as universidades brasileiras, eu vejo às vezes pessoas protestando contra o sistema de cotas, dizendo o sistema de cotas beneficia. É claro, beneficia. Mas esse é o objetivo. Mas para isso ele existe, pronto. Para isso ele existe. Ele só tem sentido se beneficiar. Eu, pessoalmente, acho que quando você dá a cota social, você já abarca todos aqueles que foram historicamente prejudicados. Já é mas você veja, a Unicamp, que hoje você passa e tem meninos e meninas bonitos de todas as cores, porém professores menos. E professores menos. Professores menos. Já era eu professora da Unicamp há uns 10 anos, que eu estive numa solenidade e que havíamos eu e um professor preto. E eu falei, eu disse, nós dois somos os dois únicos negros desta sala. E o professor, uma pessoa que eu conhecia, bom professor, acessível com o aluno, ele não gostou daquilo. Por quê? Porque é muito ruim ser preto nessa sociedade. Quer dizer, o moço lá que fazia minha carteira de identidade, ele pensou que estava me galanteando, que estava sendo gentil. Mas isso aí vamos levar anos. A marca da escravidão foi uma marca terrível para a sociedade. Sem dúvida. Que traz reflexos até hoje. Até hoje, exatamente. Professor, eu queria dar um passo atrás, voltar à questão da Unicamp, no seu período e depois dele. A Unicamp também contribuiu muito para a formulação de políticas públicas, né, da discussão do país. Né? Como é que a senhora vê essa importância ainda da academia trazer discussões e reflexões importantes? Me parece que tem muitos desafios ainda a superar. Né? Muitos. Agora, com esse tornado que passou, nós vimos o desastre que foi. A Unicamp
fez isso, não só a Unicamp, mas a Universidade Federal, e segue fazendo. Nós temos que constituir uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária. Quer dizer, o Brasil é um país muito rico, é uma coisa incompreensível que se morra de fome num país como esse. Fantástico, muito bem. Exato, que todos não tenham as mesmas oportunidades. Mas não é só essa questão da discussão no país como um todo, mas a Unicamp tem várias pessoas que participaram do governo e obrigatoriamente é capaz de você participando diretamente da criação, da formação desse país, né? A formação de futuro do país. Claro, e é isso mesmo. A presença da Unicamp é marcante e a presença da tentativa do trabalho para construir um país novo. Isso é uma coisa que me incomoda. É pensar que há não poucos anos atrás nós estávamos mais avançados que a China. Quer dizer, nós demos maus passos na construção científica. Um dia desse eu vi a parada do dia do vestibular na China. Eu vi o filme. O país inteiro para. O governo põe orquestra na rua tocando. Ônibus especiais levando os candidatos, que são milhares, milhões. E o povo na rua batendo palma, como a gente bate no Dia da Pátria, batendo palma para os candidatos a cientista. Eu posso estar errado na questão da data, mas se não me engano, no início da década de 70, a economia brasileira era maior que a soma da economia da Coreia do Sul e da China. 50 anos depois, Não está errado. você... E a raiz está na educação. Total. O fundamental é a educação. Quer dizer, de quem foi que eu li? Monteiro Lobato. Eu tenho desde menina uma grande admiração por ele. E ele tem uma frase que é: nós precisamos enriquecer e ser... Eu estou mudando as minhas palavras, eu não estou fazendo a citação literal. Enriquecer e fazer a nossa sociedade melhor. O caminho para fazer isso é fácil, é só plantar escolas. Quer dizer, a gente não pode imaginar com tranquilidade a taxa de analfabetismo que o Brasil possui. Ser analfabeto é uma peste. Quer dizer, e a vergonha que tem os analfabetos de serem analfabetos. Tira a dignidade, né? Claro, e não tem direito a uma coisa que é fundamental para o ser humano, que é o direito a ler. É a felicidade que dá a leitura, fora o conhecimento, fora tudo, né? Agora, tem aquele também que sabe ler, mas não sabe interpretar nada, né? Tá certo, só sabe juntar as letrinhas. Tem, mas... Profissional. Exatamente, exatamente. Olha, a senhora falou da China. Aqui nós temos contato com uma empresa chinesa que vai se instalar no Brasil. E já tem uma funcionária deles aqui. E ela tem um nome chinês. Daí ela colocou Emília no nome. Adotou um português. Sim. Eu perguntei para ela, é sinônimo do... Não, lá não tem. Emília. É por causa do Monteiro Lobato? Então, É. e eu perguntei, então por que você colocou Emília? Ela falou, que eu lia lá, Monteiro Lobato. Personagem desse tipo Capão Amarelo. É maravilhosa, Ela contou isso, eu fiquei emocionado. mas é para ficar, eu também fiquei. Quer dizer, Monteiro Lobato... Uma pessoa lá da China lê, eu até adotar o nome. Agora, por exemplo, tem as críticas ao Monteiro Lobato. Tia Anastácia, era preta, era empregada. Monteiro Lobato também ele não era um ET. Ele era muito avançado, mas ele merece algumas críticas muito sérias. Pois é, ele era. Total. E eu devo dizer o seguinte, eu pessoalmente, na minha vida como professora ou como mulher, eu me sinto uma grande devedora do Monteiro Lobato. É mesmo? Porque eu adorava ler o Monteiro Lobato.
Então, eu conheço tudo, eu li tudo quando era menina, eu li tudo mais de uma vez. O Monteiro Lobato me deu a Grécia e a cultura grega de presente, porque os personagens de Monteiro Lobato foram muito à Grécia. O primeiro livro que eu li na vida foi A História do Mundo para Crianças, História do Mundo para Crianças, de Monteiro de Lobato. Monteiro Lobato. Então, ele deu para gerações, eu ia dizendo, brasileiros, e agora incluímos um chinês, né? Uma felicidade para o ser humano, que é a leitura. Professora, eu queria abordar com a senhora um aspecto que está pulando um pouquinho aí para um pouco da macroeconomia, um pouco da política e tal. Eu estive conversando com um professor da Unicamp, da área da engenharia química, e aí ele me contou uma história, ele disse, meu filho está agora em Dubai, participando de uma consultoria, porque eles estão fazendo um planejamento Dubai 2070. E aqui a gente não consegue planejar, às vezes, políticas públicas para daqui a 4 anos. Esse é um empecilho também, né, professor, para a gente se desenvolver, planejar, pensar o futuro do Brasil, não? Mais uma vez você perguntou e respondeu exatamente isso. Quer dizer, sem planejamento, não vai. E nós temos uma outra sociedade avançando com passos muito largos, que é a Índia, né? Uhum. A Índia também, passos larguíssimos. É claro que tem muito mais obstáculos a vencer do que a China, mas eu me lembrei que os planos e projetos também da Índia são feitos em muito longo prazo. A gente não pode fazer nada para amanhã. A gente tem que aprender que o que a gente está fazendo hoje é para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. São chamados de projetos de Estado contra projeto de governo. Exatamente. Sofre alternância. Exatamente, exato. Sofre alternância, mas não muda, pode até diminuir. Uhum. O pai do professor João Manuel, João de Deus Cardoso de Mello, foi secretário de Educação do governo Adhemar de Barros. E uma vez, acidentalmente, eu li uma palestra que ele dava. E ele começou dizendo o seguinte, que estava muito envergonhado, porque naquela palestra ele ia defender o combate ao analfabetismo. Ele disse, muito envergonhado, porque isso já estava inscrito no programa dos republicanos paulistas do século anterior. Nossa. Quer dizer, uma coisa terrível como essa, a gente não avança. A gente não resolve, é uma barreira que tem que ser transposta. Tem que ser transposta para a gente ter um país rico, não tão desigual. Voltando para a FACAMP, o professor João Manuel ainda dá aulas? Dá aula. Faz palestras, muitas, tanto na FACAMP como fora. E eu diria que o professor João Manuel ajuda a pensar a FACAMP. E o Beluso? O Beluso, aliás, eu vou ser mais precisa. Eles dão aula periodicamente, eles não possuem um curso regular. É um professor que está dando aula o tempo inteiro, ele dá aula na segunda, na quarta e na sexta. O Beluso, fora o entusiasmo que ele tem, aliás, hoje está no mau dia para o palmeirense. Fora o entusiasmo que tem, parte de nós, que os nossos alunos, tanto da FACAMP como da Unicamp, têm muito respeito pelos professores. Mas ele dizendo, ao Beluso soma-se o respeito da torcida do Palmeiras. Finalmente o clube foi ele que fez, esse clube novo. Com certeza. Ele deu uma palestra lá há 14 dias. E o professor João Manuel também. Eles dão palestras ocasionais, mas todos os dois trabalham. Voltando à questão da macroeconomia, professora, hoje, por exemplo, teve a abertura da COP30 oficialmente. E uma das questões sempre é a questão de financiamento para ações que possam reverter em benefício da proteção do planeta. A senhora acha que a gente pode avançar um pouco nessa COP30, nesse respeito? Questão de financiamento, discussão
global nesse sentido? Eu espero. Mas vocês viram que eu faço entusiasmada falando, eu não tenho tal entusiasmo ainda. Porque, por exemplo, uma parte da população acha que essa história de problema ambiental, de problema de sobrevivência do nosso planeta é uma invenção. Quer dizer, quando você pensa assim, as pessoas não abrem a janela para ver o furacão, não abriram a janela para ver o que aconteceu no Paraná. Isso não existia. É uma coisa que realmente o planeta está enfrentando um problema muito sério. Eu não sei se a senhora chegou a ver esse noticiário hoje, no Paraná, que na verdade não foi um tornado, foram 3, e a velocidade chegou a 330 km por hora. Aqui ele destruiria praticamente esse edifício onde nós estamos. E as pessoas morrem, têm suas casas destruídas. E a gente está sempre só pensando em hoje de noite e amanhã. Está só pensando no que é que vai jantar hoje, que vai tomar de café amanhã. Voltando à sua questão, que é fundamental. A vida social, com progresso, com dignidade, ela requer competência para planejar. Sem isso, a gente faz um pouco, melhora uma coisa, quebra e não sai do lugar. Professora, mais uma vez a macroeconomia, se a senhora puder ajudar a gente a refletir sobre isso, a gente sempre tem a discussão atual sobre a questão da taxa Selic, né? Há uma reclamação por parte do governo, por parte do setor produtivo, de que isso inibe investimento, inibe consumo e tal, mas o Banco Central fala, eu preciso atuar fortemente nisso para a inflação também não disparar de vez. É possível chegar a um meio termo aí para que o país cresça um pouco? Eu, pessoalmente, acho que o Banco Central não tem que ter independência. O Banco Central tem que cumprir, tem que ser uma arma a serviço do planejamento do governo. Está atrelado, né? Está atrelado. Então, outra coisa, por exemplo, eu vejo o noticiário com muita leviandade, muita leviandade, falando que o governo aumentou os gastos, isso e aquilo. Mas é preciso se debruçar com muita atenção. Aumentaram os gastos planejados, os gastos que correspondem ao desenvolvimento da sociedade, ou aumentaram os gastos das emendas também? Quer dizer, se cada um de nós tem possibilidade de, conforme eu acordei neste dia, eu vou direcionar para aquilo uma parte dos recursos públicos, o que é que eu tenho? Uma dispersão dos recursos públicos. Então, nós temos graves problemas a enfrentar. E é preciso entender essa questão dos gastos. Né? Gasto nem sempre é ruim, né? Não, o gasto até é bom. É bom socialmente, é bom pessoalmente. Mas em quê? Como? Sob qual orientação? Os Estados Unidos e a China, que são as duas maiores economias do mundo, são países deficitários há décadas, em questão de curto prazo. Só que eles sabem o gasto ter um direcionamento, não é uma coisa aleatória. É claro. Não, e não pode. Agora, eu me pergunto, e na eleição, quais as verdadeiras análises de programas que nós temos? Aí voltamos à questão inicial. Agora, numa sociedade com esta taxa de analfabetismo, como se vai entender o programa? Como se vai entender que existem algumas coisas básicas? Transportes, num país como o nosso, o saudoso Juscelino Kubitschek, me perdoe porque foi o símbolo, uma sociedade que tinha começado um plano de trama ferroviária muito bom, destruiu tudo.
No final dos anos 70, eu fiz confortavelmente a viagem Campinas-São Paulo, de trem. Isso foi destruído. E a última vez que eu fiz Campinas-São Paulo de trem, que era uma maravilha, quando ele entrou no subúrbio carioca, entrou uma bala e passou aqui, quebrou o vidro aqui e aqui. Então, não é só o trem. Eu não posso ter uma zona de perigo como tem no Rio. Agora, e como nós acabamos de ver uma tragédia. E aí repercutiu internacionalmente, né? Mas tem que repercutir. Foi uma coisa completamente louca. Quer dizer, nós voltamos aos velhos problemas. Você ser preto e pobre num país como esse, você não quer que seu filho saia de casa para ir para um desfile de escola de samba. É terrível quando o pai diz para o filho, olha, não corra, né? Não corra. Se você correr, vão achar que você deve alguma coisa. Eu fico imaginando o pai tendo que orientar o filho nesse sentido. É terrível, né? É terrível. No governo Getúlio Vargas, nós tínhamos 30 mil quilômetros de estrada de ferro. Hoje nós não temos. O Nordeste era muito guardado as proporções, interligado por trem. Quer dizer, todo mundo sabe que o trem é mais barato. Todo mundo sabe que o trem é menos poluidor. E por que a gente continua? Tem muito maior capacidade, né, para transportar. Claro. Nós não temos um plano de malha ferroviária, nenhum. Tem de carga. Hoje em dia, uma exploração muito pífia também. Exatamente. Professora, essa questão do governo Trump, por exemplo, que meio que ataca o multilateralismo, né? Isso é terrível, né? Quando a gente pensa na interação dos governos em busca de soluções que possam beneficiar toda a população mundial, e aí vem um governo que puxa como se ele fosse o único líder mundial, como se todas as decisões e interesses valessem o dele, né? Pois é, mas é um choque contra a realidade. Num mundo globalizado, você não pode pensar de outra maneira. No mundo sob risco de um problema ambiental de larga escala, isso não é uma história para criancinha não dormir. A gente tem que pensar no destino do planeta Terra, no destino que é trazido pelo aquecimento da Terra, que está chegando, está esgotando sua capacidade. É terrível quando a gente ouve os cientistas dizendo que a Amazônia, por exemplo, está muito próximo do ponto de colapso, né? Isso é assustador. Né? Alguns dizem que está muito próximo, outros dizem que já está no ponto de reversão, que no ponto que não tem mais como voltar, não tem mais. Quer dizer, nós tivemos uma sorte enorme, nós brasileiros, de ter aquela floresta e de manter ainda algumas coisas, mas a sorte está chegando ao fim. Agora nós temos que nos responsabilizar um pouco pelo destino do planeta que a gente vive. Perfeito. Professora, a senhora como educadora, para deixar um conselho para os nossos jovens estudantes, a senhora falou muito dessa importância de se aprender a aprender, de dar leitura, né, o quanto é importante. O que mais a senhora aconselha para esse jovem estudante que ainda está pensando em escolher e ingressar numa carreira? E é uma escolha dificílima, é uma escolha que você faz aos 17 anos. É muito cedo, né? Muito cedo, não tem lógica, não tem. Mas eu digo, faça o que lhe ocorra, porque você tem tempo De mudar. de mudar. Eu já vi jovem no 5º ano de engenharia mecânica na Unicamp mudar para direito. Pronto. Aprenda a pensar, aprenda a resolver problemas. Está muito difícil ser jovem hoje. Está mais difícil do que há longo tempo eu fui. Hoje em dia você tem que ser sarado, de sucesso,
É muita coisa. Com seguidores, é uma coisa muito difícil. A coisa que eu mais recomendaria a um jovem é sossegue. Sossegue, vá devagar. A decisão por alguma coisa é muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil do que a indecisão. Diz, hoje eu quero isso, mas eu vou fazer com tranquilidade. Se amanhã eu mudar, eu mudo, mas aquilo ali que eu fiz já é parte da minha bagagem. Porque só eu vejo que os meninos, e as meninas principalmente, enfrentam decisões muito duras. A senhora hoje ainda tem alguma ligação com a arte do cinema ou foi coisa do passado, né? A pessoa foi jornalista, trabalhou com produção de filmes? Eu vou dizer o seguinte, eu sempre disse que eu aprendi muito menos com as matérias que eu li para a faculdade do que as coisas que eu gosto. Eu adoro cinema. Eu gosto muito de ouvir música. Eu sou uma boa jardineira, passando ali no meu jardim. Então, eu sigo sendo assisto bastante cinema. Estou até curiosa com esse filme. Agente Secreto? Agente Secreto. Eu não gostei de outros filmes que eu vi dele, mas eu não vi ainda o Agente Secreto. Eu acho o cinema brasileiro uma coisa excepcional. Nós não devemos nada a cinema nenhum do mundo. Lá em Cannes, a Agente Secreto foi aplaudido de pé. De pé, eu fiquei cansada de ouvir aplausos. Tem um aplauso muito prolongado que vai lhe dando aflição. Uma maravilha. Então, nós temos alguns prêmios sociais que beneficiaram tanto o Brasil e música como a nossa. Agora, o Tom Jobim tem toda a razão. Quando ele diz que a música popular é muito bom por onde chegaram os africanos. São os Estados Unidos, o Brasil, estranhamente a Argentina. Quer dizer, o tango hoje é provado e tudo, a raiz do tango é negra. Eu esqueci a América Central. O Caribe ali. O Caribe, América Central, onde os negros passaram e a música popular brasileira. Bom, temos agora programa internacional, mais uma vez Caetano e... Estão lá, indicados. Vivemos uma tristeza que foi a morte do Lô Borges, e uma tristeza que se encaminha. Eu concordo absolutamente com Elis Regina, quando ela dizia que se Deus cantasse, a voz dele seria como a do Milton, né? Então, nós temos uma forte música, uma forte literatura. As artes plásticas no Brasil são magníficas e respeitadas. Essa mistura que aconteceu por aqui, mistura de várias cores, de vários tipos, ela ainda tem traços muito perversos, mas olha que ela deu uma boa mistura. Uma organização minha, professora, não sei se a senhora concorda, mas eu sempre digo que acho que a gente não reconheceu a real potencialidade dessa mistura que a senhora falou. E não respeitou. Porque esse é o nosso diferencial. Agora, os italianos, os japoneses, aqui a mistura foi de primeira. Vieram os negros. Tem que ser multirracismo para você criar um produto melhor. Exatamente. Essa diversidade. Exatamente. Nisso eu acho que... Darcy Ribeiro retrata bem isso. Imagine a alegria que é o carnaval. E São Paulo não tinha, mas agora também, nos últimos anos, Um ótimo carnaval. está chegando perto do Recife, que não me matam no Recife. Agora, professora, além disso que o senhor já falou da música, falou do cinema,
Mais algum homem que a senhora tem? A jardinagem? E literatura. É? Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler. Eu acho que é uma felicidade quando você lê para ter prazer. Eu gosto muito de ler. Então, você me perguntou a coisa do cinema, sim. Eu pensei muito tempo em fazer produção de cinema. Mas depois eu tive sorte. Eu faço a coisa que eu mais gosto, que é ser professora. E sou uma velhíssima professora. Belíssimo. Experiente. Pessoal, a gente ficaria aqui batendo papo a tarde toda, mas eu queria agradecer muito a sua presença. Eu gostei demais, tá? Agradecer suas reflexões. Acho que atende bem aquilo que a gente propõe, que é discutir questões importantes, levar para os nossos leitores, para os nossos espectadores aí na internet, temas que ajudem a refletir, pensar um pouco a sociedade, pensar um pouco o Brasil. E a gente fica E eu feliz com a sua presença. acrescentaria uma coisa. Entre os professores e os alunos da Facamp, não há pensamentos únicos. Há um debate permanente de vários pensamentos. Isso que é enriquecedor. Isso que eu disse. Eu vim aqui para a gente discutir. Eu não sei a verdade. Eu não tenho a verdade. Em algumas matérias, eu acho até que eu sei mais do que os meus alunos. Mas eu sei que só na discussão melhora ele e melhoro eu. Perfeito. Quantos alunos a Facamp forma por ano? Exatamente, eu não sei, mas nós formamos uma quantidade. Eu poderia fazer uma soma. E nós temos uma quantidade de ex-alunos. Eu vou dizer, encontrar... Tem uma alumni, professora? Tem uma alumni? Tem. Encontrar um ex-aluno sempre é uma alegria. E vou dizer, no geral, eles dizem, estudar na Facamp foi defender, diz o aluno, foi defender meu ponto de vista e ouvir com respeito o ponto de vista do outro. E no fim sai meio uma unidade, sai. Nem que seja essa unidade. Quer dizer, eu tenho uma história da Facamp que eu adoro. Nessas avaliações do MEC, o MEC ele vê os programas, vê os papéis, mas ele faz uma reunião só com professores, uma reunião só com alunos, uma reunião só com funcionários. E alguns anos, e no fim da reunião com os funcionários, estava o pessoal do jardim, tudo isso, da limpeza. Um avaliador do MEC perguntou para uma senhora faxineira, a senhora gosta de trabalhar aqui? Ela disse, é o melhor lugar que eu já trabalhei. Aí ele disse, eles aqui lhe pagam mais, então? Ela disse, não, senhor, eu aqui ganho como faxineira, ganho em qualquer lugar. Disse, mas por que a senhora gosta mais de trabalhar aqui? Ela disse, eu vou dizer uma coisa, senhor, aqui eu sou respeitada. Todo mundo lá. Nos primeiros anos, ou eu ou um professor, não é? A gente reforça algumas educações de casa. Olha, passando pelo faxineiro, pelo jardineiro, dá bom dia, dá boa tarde. Quer dizer, essa senhora, para mim, foi emblemática. Ela é respeitada, todo mundo me cumprimenta. Para ela, estava suficiente, ela estava feliz. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Até uma próxima. Deus queira.